Mateus capítulo de número 9. Leremos do versículo de número 9 até o versículo de número 17. Mantenha a sua Bíblia aberta para fazermos a leitura do texto bíblico e depois seguido da meditação. Mateus 9, de 9 a 17, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós abrimos a Tua palavra, nós a lemos, mas estamos seguros e certos que somente Tu podes abrir o nosso coração e o nosso entendimento. Rogamos que faças isso, ó Deus, nessa manhã, para a glória do Teu nome e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A pergunta me foi feita da seguinte maneira: quando você vai deixar de ser pastor? A pergunta foi no início do meu ministério, quando eu era ainda um pastor jovem, na capital de Goiás. E uma senhora, que nós estávamos tentando evangelizar, num grupo de estudos bíblicos, ela virou para mim e fez aquela pergunta: quando você vai deixar de ser pastor? Recentemente eu recebi uma outra pergunta, muito semelhante a essa. Era mais ou menos assim: você não se cansa da vida cristã algumas vezes? As duas perguntas me fizeram refletir profundamente. As duas perguntas foram perguntas diretas, perguntas honestas. As duas perguntas foram perguntas bem sérias. As duas perguntas eram parecidas e, de alguma maneira, parece que na estrutura delas havia aquela concepção de que a vida cristã ou o pastorado é alguma coisa que é como um novo estilo de vestuário, como uma moda que um dia passa. Que você pode vestir uma roupa e de repente você se cansa daquela aparência e você pode agora trocar essa roupa. Que você faria como um curso de graduação e depois que você se graduasse naquele curso, ser pastor, ser um crente, você pudesse abandonar o curso. As duas perguntas me colocaram para pensar: o que de fato significa ser um cristão? Qual que é a essência do cristianismo? Qual é a diferença entre um discípulo de Cristo e um religioso? Qual é a diferença entre um convertido e alguém que está temporariamente
convencido de algumas verdades. Eu creio que esse texto que nós lemos trata justamente dessa questão. Jesus Cristo, querendo deixar claro o que significa ser um crente, ele nos dá agora, nesse evangelho de Mateus, que foi escrito pelo próprio Mateus, ele nos dá essa ilustração da conversão de alguém, das mudanças que acontecem nessa conversão. Nada melhor para descrever a conversão do que você ter a própria experiência de conversão narrada, como no texto que nós lemos aqui, e quem narrou essa experiência foi o próprio convertido. Se você observar, nós estamos lendo no Evangelho de Mateus, e Mateus está narrando como foi que Jesus o chamou, como foi que a vida dele foi mudada, como que a vida dele foi transformada. Quando você lê esse Evangelho de Mateus, ao chegar aqui no capítulo de número 9, você observa como que Jesus Cristo é apresentado como o amigo de pecadores. Por exemplo, no finalzinho do capítulo 8 diz que ele curou alguns endemoniados gadarenos. Dificilmente alguém se ocuparia daqueles endemoniados, mas Jesus é amigo de pecadores, então Jesus foi lá e os libertou, e os livrou, transformou a vida deles, curando-os daquilo que os afligia. No início do capítulo de número 9, Jesus cura um paralítico, e ele se volta para aquele paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. Agora, não apenas o texto fala de um pecador, um paralítico, mas uma comunidade de pecadores. Fala de Mateus e os publicanos, Jesus ceando com eles, Jesus com eles em um banquete. Naquele banquete que foi oferecido na casa do próprio Mateus, por causa daquilo que Jesus fez na vida dele, aquela transformação, aquela mudança, aquele chamado. Aqui tem algumas coisas que nós precisamos considerar para compreender melhor o texto. Primeiro, o texto diz que Mateus estava sentado em uma coletoria. Ele coletava impostos. Mateus era um coletor de impostos. Na época de Jesus, existiam pelo menos 3 tipos de impostos que as pessoas pagavam. Primeiro, era o imposto da terra. Para você morar nela, você precisava pagar aquele imposto. A terra, naquela ocasião, estava dominada pelos romanos. Então, todo o imposto da terra iria para os romanos. Existia também o imposto individual, o imposto da pessoa física, que você paga porque você vive. Correto? Então, você está vivendo, você está trabalhando, você paga o imposto por cabeça, você paga o imposto da pessoa física. Não era o da terra, mas o da pessoa física. E havia um terceiro tipo de imposto, que era o imposto do comércio e o imposto do trabalho. Pois bem, com 3 impostos sobre eles, os judeus clamavam e eles ficavam muito irritados em pagar impostos. Principalmente porque grande parte desses impostos que eles pagavam iriam para os romanos. Os romanos dominavam a terra. Entendam então que o cobrador de impostos, ele não era odiado apenas porque ele cobrava impostos. O cobrador de impostos era odiado porque o cobrador de impostos era tido como um colaborador dos estrangeiros. Como alguém que estava manuseando dinheiro, que era dinheiro dos estrangeiros, e naquele dinheiro tinha muitas vezes gravuras de deuses pagãos, de imperadores pagãos que eram adorados como deuses. Então, o cobrador de impostos, ele era odiado, ele era desprezado pelos judeus na época do Senhor Jesus. Além do mais, aquele cobrador de impostos, normalmente ele cobrava um pouquinho mais do que era devido, porque ele ficava com aquela soma. O salário dele poderia vir naquilo que ele conseguia cobrar mais. As pessoas olhavam então para os cobradores de impostos e viam nos cobradores de impostos que eles eram ladrões, que eles eram colaboradores e que eles não tinham nenhuma consideração para com a religião judaica que estava presente ali. Vejam que Mateus não era o indivíduo mais popular. Mas Jesus olha para ele e Jesus o chama. No versículo de número 11, deixa bem claro esse desprezo dos judeus pelos cobradores de impostos, porque quando Jesus se assenta na casa de Mateus para
para o banquete, os fariseus dizem assim: o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Em outras palavras, eles não são como nós somos. Eles são piores do que nós. Eles são desprezados. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse é a palavra que aparece aí, o termo que aparece aí, pecador. É engraçado porque do versículo de número 2 até o versículo de número 8, 3 vezes aparece a palavra pecado. Jesus cura o paralítico, ele diz: estão perdoados os teus pecados, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, e para que saibais que eu posso perdoar pecados. 3 vezes, pecado, pecado, pecado. Mas do versículo 9 em diante, 3 vezes aparece a palavra pecadores. Versículo de número 10. Ele recebe na sua casa publicanos e pecadores. Aliás, ele se associa com publicanos e pecadores. Versículo de número 11, publicanos e pecadores. Versículo 13, misericórdia quero e não holocaustos, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. É como se Mateus estivesse dizendo para mim e para você que estamos lendo o seguinte: primeiro Jesus encontrou com o pecado individual de uma pessoa. Agora Jesus está piorando a situação porque ele está se associando com um grupo de pecadores. Depois de fazer isso, então o texto fala sobre a conversão de Mateus. Aqui é engraçado. A conversão de Mateus, ela em certo sentido, ela é paradigmática. Ela acontece com toda a conversão, não na forma. Deus converteu você de uma maneira, Deus converteu a mim de outra maneira, a Paulo Deus o converteu de uma forma, a Pedro de uma outra maneira, a Mateus de uma outra maneira também. Mas existem alguns princípios na conversão de Mateus que deveria existir na conversão minha e na conversão sua. Porque esses princípios explicam, de fato, o que é um cristão e o que é a vida cristã. Então eu gostaria de ressaltar nessa manhã 3 aspectos nesse sentido para responder essa pergunta. Versículo de número 9, observe bem. Jesus, partindo dali, viu um homem sentado na coletoria, chamado Mateus, e Jesus disse para ele: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aqui está a primeira coisa. O cristão é alguém que recebeu o chamado divino. O cristão é alguém que recebeu um chamado divino. É muito interessante observar que quem toma a iniciativa aqui foi Jesus. Ou quem tomou foi Jesus. Quem viu Mateus assentado na coletoria foi Jesus. O texto nem diz que Mateus viu Jesus, mas Jesus viu Mateus. O texto diz que quem chamou Mateus foi o próprio Jesus. E aqui está um ponto. Cristão não é alguém que decidiu realizar algumas mudanças na sua vida, acrescentando algumas coisas só. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou frequentar a igreja todo domingo. Eu vou entregar o dízimo. A partir de hoje, eu serei dizimista. Eu irei falar de Cristo para uma pessoa, pelo menos uma vez por dia. Cristão não é essa pessoa que tomou a iniciativa de acrescentar algumas coisas à sua vida, mas antes de mais nada, ele foi convocado, ele foi chamado, ele foi tomado por Deus. Aqui uma coisa muito interessante, porque você pode ver isso com Mateus. O convite de Cristo: segue-me. E era um convite direto: você segue a mim. E era um convite para uma mudança do estilo de vida: você irá me seguir. É aquela autoridade. Aqui é uma coisa muito interessante, porque qualquer verdadeiro cristão possui o conhecimento prático de que em um determinado momento na sua vida, Deus assumiu o controle. Você pensava que você estava sob o controle da tua vida, você pensava que você poderia fazer as suas escolhas, você poderia tomar as decisões, você poderia tomar o seu rumo próprio, você iria dirigir a sua vida como você quisesse. Em determinado momento, Deus tomou o controle. Aquele chamado de Cristo, ele foi irresistível, você não conseguiu resistir. Sim, as circunstâncias foram utilizadas, mas chegou um determinado momento que você não compreendeu mais o que estava acontecendo. É como se aquela sensação de fuga tivesse acabado, como se aquele confronto fosse um confronto pessoal, uma pessoa estivesse confrontando você, uma pessoa estivesse chamando. Você estivesse sendo perseguido por alguém, transformado por alguém. Isso torna-se ilustrado de uma maneira muito clara na vida de um pensador cristão
chamado C.S. Lewis, o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis era um ateu declarado e ele dizia que ele não podia acreditar em Deus de forma alguma. Em determinado momento da vida dele, ele começou a se sentir perseguido pelo próprio Deus, e ele descreve a conversão dele da seguinte maneira, narrando um evento muito comum na Inglaterra, aquela caçada às raposas, e ele escreve da seguinte maneira, falando dele mesmo, ele diz: a raposa tinha sido expulsa, falando de si. Ela foi expulsa do bosque hegeliano, corria por campo aberto, com toda a dor do mundo. Ela estava cansada. De repente ela é alcançada pelo perdigueiro celestial, que se levanta e se apresenta e ele diz: eu sou o Senhor. Em 1929 eu cedi, eu admiti que Deus é Deus e de joelhos eu orei. Possivelmente naquela noite eu era o converso mais desalentado de toda a Inglaterra. Eu entrei no cristianismo, pisoteando e gritando. E Deus me venceu. Engraçado isso. Ele não diz: eu fui por conta própria, eu me alistei, eu achei interessante, eu gostei dos hinos dos crentes, eu gostei do estilo de vida dos crentes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, eu gostei dessas coisas, eu tinha uma inclinação ascética. Não, ele diz: eu fui vencido por Deus. Deus me chamou e eu não conseguia mais resistir. Paulo fala sobre isso, ele relata a conversão dele 3 vezes na Bíblia, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, e a conclusão do apóstolo Paulo é que quando Deus o chamou, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa frase é muito interessante porque ela diz: é dura coisa dar murros em pontas de facas. Eu tentei resistir, mas quanto mais eu resistia, é como se eu estivesse esmurrando pontas de facas, eu me feria. Você já teve essa convicção de que o Todo-Poderoso te chamou? De que você foi chamado por Ele, que você é dele e não tem mais volta? Um cristão é alguém que foi chamado pelo Altíssimo, foi convocado pelo Altíssimo. Ele não se alistou a um credo. Ele foi confrontado pelo próprio Deus. Segunda coisa que é interessante observar aqui nesse texto é que, no caso de Mateus, um cristão é alguém que foi chamado para interromper com o estilo de vida que estava tendo. Versículo de número 9 diz que Jesus chamou Mateus e Mateus se levantou e o seguiu. Aqui uma coisa muito interessante, porque na vida cristã existem 2 aspectos. Existem aspectos positivos, quando você é convertido, você é adotado na família de Deus, você se torna filho do Pai Celestial, você recebe todas as heranças celestiais em Cristo Jesus, você recebe perdão, você recebe graça, você recebe amor, você recebe a vida eterna, e nós gostamos dessas coisas positivas. Mas há um aspecto negativo. O aspecto negativo é a implicação de romper com o estilo de vida antes de você ser chamado. Veja o caso de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Aquela era a profissão dele. Aquela era a sua zona de conforto. Ele já estava acostumado a fazer aquilo. Se as pessoas o odiavam, tudo bem, ele já estava ganhando o dinheirinho dele, ele podia cuidar da família dele, ele estava acostumado a fazer tudo aquilo. Ele sabia que alguns o desprezavam, os fariseus principalmente, versículo de número 11. Mas ele tinha alguns outros amigos, outros publicanos, outros pecadores. Ele tinha o seu círculo de amizade. Mas quando Jesus o chamou, uma mudança precisou ser feita. Alguma coisa precisou ser realizada. E ele teve que abandonar aquele estilo de vida e romper com aquele estilo de vida para uma novidade de vida que ele teria agora pela frente. Salvação, sim, implica perdão de Deus, implica herança, claro, comunhão com os santos. Mas salvação exige muito mais do que: eu vou ler mais a Bíblia a partir de agora, eu serei mais ativo à igreja a partir de agora, eu vou me tornar um dizimista a partir de agora. Salvação implica em eu e você rompermos com o estilo de vida pregresso. É isso que Jesus tenta explicar na ilustração do versículo de número 16 e 17, quando ele fala sobre remendo de pano novo.
em vestido velho, ou quando ele fala sobre vinho novo e odres velhos. Você pode remendar, e com toda a habilidade de uma costureira ou de um alfaiate, você pode remendar um tecido novo em um vestido velho, mas assim que for lavado, aquele tecido novo, ele tenderá a encolher. E quando ele encolher, aquilo vai rasgar, vai romper. O vinho, ele era cultivado em um odre feito de peles de animais lá na Palestina. E aquilo fazia que quando o vinho fermentasse, a pele se estendia, depois ela comprimia, ela ficava curtida ali dentro. Mas quando você colocava um vinho novo em um odre da pele já curtida, o vinho fermentaria. E naquele momento que o vinho fermentasse, iria explodir. Jesus está dizendo aqui claramente o seguinte: você não consegue desfrutar da novidade de vida do cristianismo, da comunhão com Cristo, do relacionamento com Deus, mantendo o seu estilo de vida anterior, mantendo a sua amizade com o mundo, mantendo a sua cosmovisão mundana, mantendo todo o seu comportamento mundano. Alguma coisa vai acontecer e vai estourar e vai explodir e será cansativo e uma verdadeira luta para você. É necessário algumas medidas radicais, é necessário uma ruptura com a velha vida. Mateus teve que romper com o estilo de vida antigo. Ele não poderia voltar à coletoria. Ele não poderia nem mesmo continuar sendo amigo dos publicanos e pecadores. Você vai dizer, mas ele deu um banquete aqui agora para eles. Provavelmente um banquete de despedida. Mas ele não vai andar mais com eles. A partir de agora, ele andará com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O estilo de vida dele mudou. Mas a cosmovisão dele também deveria ser mudada. E é interessante porque a partir daquele momento ele teria que entender que o relacionamento dele deveria ser com base na misericórdia com Cristo Jesus. A mente muda, o comportamento muda, as amizades mudam. O cristianismo não é apenas você acrescentar algo na sua vida, mas você romper com um estilo de vida que desagrada a Deus. Mateus rompeu. Paulo rompeu. Se você observar Paulo era um indivíduo tão religioso na sua época, antes da conversão dele, tão religioso, que ele diz, olha, eu era da tribo de Benjamim, a tribo onde veio o primeiro rei. Eu era um fariseu de fariseus. Se tinha alguém religioso, eu era o mais religioso de todos. Eu cuidava de todos os detalhes e por zelo que eu tinha a minha própria religião, eu persegui os cristãos. E eu, inclusive, lancei alguns na prisão. E ele testificou da morte de muitos outros. Fica imaginando o apóstolo Paulo, no final da vida dele, se lembrando de quantos cristãos ele teria visto morrer, ele exigindo que eles negassem a fé. Ele fala sobre isso lá em Timóteo. E ele se lamenta por isso, lá na sua idade avançada, lá na carta a Timóteo. Mas ele diz assim, tudo aquilo que eu considerava lucro, eu considerei perda. Bom, a palavra que aparece lá no original não é perda. A palavra que aparece lá no original, para não ferir os seus ouvidos, seria estrume. A palavra é um pouco mais forte do que isso. Tudo aquilo que eu considerava uma coisa boa, lucro na minha vida, eu considerei como estrume por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu rompi com um estilo de vida. Eu parei, não tem mais valor para mim. As luzes não me encantam mais. Não são aquelas amizades que controlam a minha vida mais. Não é mais a minha cosmovisão de vida sem Deus e achar que tudo eu posso, eu faço, será do meu jeito que me domina agora. Tudo foi abandonado para Cristo Jesus. Deixa eu colocar uma coisa para você nessa manhã. G.K. Chesterton foi um pensador britânico e ele disse uma coisa interessante. Ele diz, o ideal cristão não foi testado e reprovado. Ele nunca foi testado, ele foi considerado difícil e ele nunca foi testado. O problema é que muitas vezes eu e você ficamos cansados no cristianismo é que nós queremos viver o cristianismo muitas vezes
não na perspectiva de Cristo Jesus, de Deus para nós. Mas nós queremos fazer como Chesterton. Nós nem queremos testar o cristianismo, achamos difícil. Mateus teve que abandonar a sua zona de conforto, Mateus teve que abandonar a perspectiva de que ele se aproximava de Deus com base nos seus próprios sacrifícios, nos seus próprios méritos. Ele teve que entender aquilo. Jesus disse assim para eles: misericórdia quero e não holocausto, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Cristão é alguém que foi chamado por Cristo. Cristão é alguém que foi chamado para abandonar um estilo de vida. Cristão é alguém que foi chamado para um relacionamento especial com Cristo Jesus, com base nas suas misericórdias. Qual que é a primeira coisa que Mateus faz depois que ele aceita esse chamado de Jesus? Versículo de número 10 diz que ele deu um banquete. E para você observar que o banquete aí, as pessoas principais do banquete não eram os amigos dele. As pessoas principais do banquete são Jesus e os seus discípulos, porque são os primeiros a serem mencionados no versículo de número 10. Sucedeu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com eles e com Jesus e os seus discípulos. A pessoa que é mencionada por nome é a pessoa mais importante. Então, aquele banquete foi talvez um banquete de gratidão, talvez um banquete para convidar os outros amigos, como até mesmo uma expressão de testemunho, veja o que aconteceu na minha vida, ou um banquete para dizer, a partir de agora, essa é a nossa festa de despedida. Eu vou caminhar com Jesus e com os discípulos dele, e eu não vou caminhar mais com vocês. Mateus, ele foi tratado como uma pessoa, e então ele responde a Jesus Cristo como uma pessoa. Não é um credo religioso, não é um conceito filosófico, e ele começa agora a expressar a sua gratidão a Cristo, e ele procura se relacionar com Cristo Jesus. A ideia do banquete, a metáfora do banquete, ela é muito importante, porque banquete, assentar-se à mesa, significa que você tem comunhão com aqueles com quem você está se alimentando. O texto está dizendo que Mateus foi chamado para ter comunhão com Cristo Jesus, chamado para estar à mesa com Cristo Jesus. A partir daquele momento, ele entendia que aquele relacionamento dele com Cristo não era um relacionamento com base nas suas próprias obras ou nos seus próprios méritos. A partir daquele momento, aquele relacionamento era com base na misericórdia de Cristo Jesus. É isso que diz o verso de número 13, quando Jesus cita o texto de Oséias. Misericórdia eu quero, não holocaustos. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muitos daqueles judeus, inclusive Mateus, que era um deles, pensavam que eles poderiam agradar a Deus com os seus holocaustos. Mas quando você apresenta sacrifício para Deus, quando você diz, Senhor, veja o que eu fiz de bom para o Senhor. Senhor, veja o que eu fiz de bom para o Senhor. Quando você faz isso, você está trazendo méritos. É como se Deus devesse para você alguma coisa. Muitas vezes, eu e você, tentamos ainda nos relacionarmos com Cristo com base nos nossos méritos. Senhor, veja o que eu fiz de bom, eu fui à igreja nesse domingo de manhã, então agora o Senhor poderia pelo menos pegar leve comigo, não é? Naquele pecado que eu sempre pratico. Senhor, veja que esse mês eu entreguei os dízimos. Senhor, veja que esse mês eu preguei. Esse mês eu toquei na frente da igreja. Esse mês eu dirigi os cânticos. Senhor, veja que dessa vez eu falei de Cristo Jesus para um colega meu lá na faculdade. Então, por favor, pega leve. Quando você faz isso, você está colocando o seu relacionamento com Cristo Jesus como se ele estivesse fundamentado nos seus méritos. Com isso, você acha que você tem Deus te deve alguma coisa. Mas o texto aqui diz, que Jesus deixou bem claro para eles, naquele contexto de banquete, daquela comunhão, misericórdia eu quero, e não holocausto. Deus não se relaciona comigo com base nos sacrifícios que eu apresento para Ele, mas na misericórdia dEle. A partir daquele momento, Mateus teria que olhar para si e ver, eu sou um pecador. Eu sou um desses doentes que Jesus veio buscar. Eu sou um desses que não tem nada para oferecer. Então eu dependo da misericórdia e da graça dele. Uma boa definição de misericórdia na Bíblia Sagrada está lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 16. Diz assim o texto bíblico: e Deus não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça do povo.
Sabe o que o povo tinha? Desgraça. Em outras palavras, é como se o próprio Mateus estivesse dizendo: eu não tenho nada para te oferecer. O que Jesus faz? Ele aceita o banquete, ele defende Mateus diante dos fariseus, os fariseus estão dizendo, ele se relaciona com publicanos e pecadores, Jesus defende, e Jesus ainda reforça a ideia da celebração, no versículo de número 15, dizendo, pode acaso estar tristes convidados para o casamento quando o noivo está com eles? Jesus está dizendo, você foi chamado para ter comunhão comigo, você foi chamado para ter intimidade comigo, e eu me relaciono com você com base na minha misericórdia, e isso deveria bastar para você. No período de uma crise financeira nos Estados Unidos, houve uma história de um juiz americano que teve que julgar um caso muito difícil de um pai de família que roubou um pão. E porque ele roubou aquele pão, ele foi para o tribunal. O juiz estava tentando, ao mesmo tempo, ser justo, mas considerando a situação daquele homem. E o homem tentava se explicar, dizendo, eu não sou ladrão. Mas nesse contexto de crise que nós estamos, a minha família está passando fome, meus filhos estão passando fome, eu não poderia suportar a ideia de chegar em casa sem nada para os meus filhos. Foi por isso que eu fiz. O juiz, naquele momento, naquele dilema, ele declarou o homem culpado a pagar $10 pelo pão que ele havia roubado. Mas no momento em que no martelo ele batia, ele colocou os $10 e disse, eu te condeno a pagar $10 pelo teu crime, e eles estão pagos. Naquele exato momento, o homem estava sendo condenado e perdoado pela misericórdia daquele juiz. É isso que Deus faz comigo. É isso que Deus faz com você. E Ele nos convida a esse relacionamento. O que é um cristão, então? Não é uma roupa que você vai vestir hoje e amanhã você vai poder tirar. Não é um curso de graduação que você chegou e você pode esquecer. Não é uma moda que passa, não é uma estação como primavera, verão, inverno, outono. É algo mais radical do que isso. É ser tomado pelo próprio Altíssimo, em um chamado que você não consegue resistir, e você diz, eu sou dele e ele é meu. É você ser chamado para romper com um estilo de vida que não faz mais sentido, porque não agrada a Deus, não traz mais intimidade e alegria para o coração de Deus e, portanto, não agrada a você também. Mas é viver uma nova vida de comunhão com Cristo Jesus. Todos nós lutamos contra o pecado todos os dias e continuaremos a lutar. Lutaremos essa tarde, lutaremos amanhã pela manhã. Alguns de nós vai cair. Irão cair. Alguns de nós vão sentir a frustração de terem sido muitas vezes como que dominados, escravizados por ele. E esse texto diz que uma das maneiras de você não ser escravizado e dominado pelo seu pecado, pela angústia, é romper com o estilo de vida que não agrada mais a Deus. Uma atitude radical. Não cultive o pecado. Não flerte com ele. Não olhe para trás dizendo como que era agradável aquela vida, como que era agradável aqueles anos, aquelas luzes brilhavam tanto, se eu pudesse voltar a elas. Rompa de uma vez por todas. Tome algumas provisões sérias. Segundo lugar, olhe e desfrute a comunhão com Cristo Jesus. John Owen, aquele puritano britânico do século XVIII, ele dizia, aliás, século XVII, ele dizia para os crentes lerem a Bíblia todos os dias e lerem a Bíblia continuamente. Ele dizia, ou essa Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desta Bíblia. Cultive comunhão com Deus. Quando você acorda pela manhã,
Quais são os seus primeiros pensamentos? Para onde você recorre, primeiramente? É muito engraçado observar que os grandes santos do Senhor Deus sempre buscaram comunhão e intimidade com Deus. Por que eu e você pensamos que nós podemos viver a vida cristã de outra maneira? Por que nós pensamos que nós podemos fazer da nossa própria forma? Nós nunca teremos a alegria da comunhão que Cristo Jesus nos dá. Há duas maneiras, duas razões pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Primeiro, elas se aproximam de Deus para obter alguma coisa. Então, na verdade, não é Deus que você está amando, é aquilo que você quer obter. Deus é apenas um meio para te levar lá. Eu me aproximo de Deus para ser aprovado no vestibular, eu me aproximo de Deus para ter um emprego, eu me aproximo de Deus para ter um casamento melhor, eu me aproximo de Deus para encontrar uma noiva, para encontrar um noivo. Afinal de contas, eu quero que Deus me dê algo bom. Essa é uma maneira que as pessoas se aproximam de Deus, para obter algo. Mas isso traz frustração para essas pessoas. Porque Deus é apenas um meio para atingir aquilo ou aquele que você realmente adora. Quando você não obtém aquilo que você quis, você fica com raiva de Deus. Fica nervoso. Essas coisas não funcionam. Segunda maneira de você se aproximar de Deus é para ter comunhão com Ele. Para dizer, Tu és o meu maior bem. Tu és o meu tesouro. E Jesus disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com as outras coisas, se preocupe em buscar a Deus. Ele se preocupa com as outras coisas por você. Ele acrescenta as outras coisas para você. Ele concede a você aquilo que de fato você necessita. Vamos orar?